Nenhum Vingador apareceu e ainda sobrou pro Wolverine. Eu prometi a um menino um futuro livre do medo, apenas para ver os olhos amedrontados dele serem vaporizados de seu pequeno crânio. Tudo porque ele acreditou em mim. Foi, rapaz, pro meu TCC, calma aí. Se eu pudesse, eu ia ler todas as palavras aqui de Eric Magnus Lancher. O homem que ia se dar bem no jogo da discórdia do Big Brother, viu? Porque, olha, oratória. Será que eu ainda tô muito na onda do Magneto estava certo, hein? O sonho do seu professor morreu. Então eu lhes ofereço um novo. Meu povo, aguenta aí, Matheus Barros sou eu, e eu acho muito fascinante o que conseguiram fazer com um dos principais argumentos que fazem várias e várias pessoas, multidões, eu diria, colocarem X-Men 97 no topo da sua lista do quesito animação quando se fala de desenho. E logicamente isso é a convivência dos personagens. Esse dia só termina de um jeito. Eu já falei disso aqui, né? E praticamente mais da metade do episódio foi sobre isso. Tipo, conversas, repercussão do ataque de Genosha, da existência do Bastion, do que o Magneto fez, como nossos queridos personagens estão reagindo a isso. Tudo isso é mostrado e humaniza, meu povo. Lógico, eu queria ter visto mais da Tempestade, por exemplo, sentindo e sabendo que os Morlocks morreram, com toda certeza. Meus Morlocks lhes darão uma passagem segura para o mundo da superfície. Mas era preciso destacar outras coisas, outros sentimentos. Aliás, um sentimento ali que praticamente todos estavam sentindo igualmente ou de forma diferente, mas era o mesmo sentimento: a culpa. Esse era o nosso lar. Vamos aqui então, Vampira versus Tempestade, amigas reais de ir pra shopping, fofocarem sobre paquera e se defender em combate, amiga pra tudo. E o Rei da Sombra poderia ferir você. Não espere que eu permita isso! Aqui no 97 frisaram muito a relação Jean e Ororo. E tudo bem, elas são as primeiras mulheres dos X-Men. Elas tinham que ter essa proximidade mesmo. Atualmente elas são professoras, mesmo que esse cargo não exista na série animada ainda. Mas eles deixam muito claro que a primeira turma tinha Ciclope, Jean, Fera, Anjo e Homem de Gelo. Todos se formaram e eles estão ali porque querem. Não são mais X-Men por obrigação de estar na escola. Eles são X-Men por necessidade para eles mesmos. Parece até bizarro falar assim, né? Mas em várias situações, nós, no dia a dia, no mundo real, somos isso. A gente fica em situações ou fica em locais ou não muda certas coisas porque estamos apegados de alguma forma, nem que seja um apego sentimental. O Bastion, inclusive, quase fez parte dessa primeira formação dos X-Men. O Bastion estaria nesse quadro. No episódio passado, quem não viu, assista aí. O vídeo tá muito bom e muito longo, mas cheio de coisa massa pra gente discutir, pô, que ainda vale até agora. Mas sim, eu falei que eu não sabia se a mãe dele era preconceituosa ou só uma mulher assustada com essa questão de mutante que estava rolando ali no passado ainda, anos 50. E realmente, não dava pra ter essa certeza nos episódios dos anos 90. Mas agora tá comprovado já. Escrotona. Detestava mutantes e não queria nem imaginar que o filho poderia, por um acaso do destino, ser um deles. Eu presumi que ele fosse um mutante. A mãe dele bateu a porta na minha cara quando ouviu essa palavra. Sebastian não era um mutante, era uma máquina humana, o que pra mim não deixa de ser uma mutação, mas beleza. Até o Xavier se confundiu, porque o moleque conversava com máquina mentalmente, mas não, ele não tem o gene X aflorado. Então, tecnicamente, meu povo, ou cientificamente também, segundo a lógica, as diretrizes do universo Marvel, ele não era mutante. E ó que doido, até esse vilão, que é o mais cruel de todos, ele também tem culpa aqui. Aquela premissa que eu já comentei antes, que o Bastion não tinha mais um lado humano, que ele não sentia as coisas, é modificada no momento que a gente vê o encontro dele com a mãe. Aquilo parecia humanidade. Se era amor, mas ele vê a mãe ali inativa, ou morta, não sei, fez ele pensar que errou. Com ela, com os outros que ele transformou. E não, viu? Diferente do Fera vendo uma Trish que já não era mais quem ele conhecia, para o Bastion, aquela mãe não tinha morrido no momento em que virou uma Supra Sentinela. Para o Bastion, aquilo era uma evolução, um estágio acima dos mutantes, um estágio que ele já tinha alcançado e que queria que os outros alcançassem também. Aliás, é sobre isso também, povão. Mostrar que atingir aquele objetivo de luta contra os mutantes deixou aquele ser mais brando,
se culpando menos. Finalmente está silencioso, mãe. Ele parou de ouvir as vozes na cabeça, as cobranças para cumprir o que ele foi construído para fazer, extinguir a raça mutante, que é a cobrança da programação dele, né? Do Molde Mestre. Fala, gato mestre. Fala, Molde Mestre. Mas enfim, a Tempestade não é da primeira leva de alunos, mas provavelmente é da segunda, né, povão? Junto ali com o Wolverine. Então isso significa que esse vínculo muito forte de duas mulheres, naquele momento ali, fazia muito sentido. A Vampira chegou depois, se deu bem com a Ororo e sim, se tornaram bastante amigas. Beleza, acontece demais, né? Até porque também tem o detalhe, que a Jean tinha o Scott como relacionamento. Isso já tomava parte do seu tempo em estar em contato com as pessoas ali. Então pra mim ficou muito claro, a relação das três funcionava do jeito que tinha que funcionar. Uma por todas e todas por um. 3. Mesmo que isso seja contra um velho da lancha magnética de uma delas. Tem uns homens que arrasam comigo. É se defender sim, é sororidade. É exatamente por isso que eu acho que é meio injusto o que a Vampira fez. Ficar do lado do Magneto fere a luta dela, a amizade com as meninas e mostra como é frágil a decisão dela de lutar por uma causa, não é não? Beleza, é uma causa só realmente dos dois, mas de formas bem diferentes que eles lutam, né? Pelos mutantes. Isso não muda o fato também de que a Vampira optou por ir com o Gambit pouco antes do Remy morrer. Remy tinha razão. Algumas coisas são mais profundas que a pele. Se ela tivesse ido com o Magnus e o genocídio não tivesse acontecido, ela seria a rainha lá de Genosha atualmente. Beleza, não fez. Ok, mas reverteu novamente agora a opinião que... Meu Deus do céu, o que é isso, dona Vampira? Te decide, criatura. Em Genosha eu fiz uma escolha. Conduzir nosso povo a uma nova era. Eu mantenho essa decisão. Então aquelas decisões dela eram só por amor ao Remy, esquecendo as causas? Porque aí, meu povo, aí é de se pensar. O que essa mulher estava fazendo? Ela esqueceu que quando ela luta por algo, tem muita gente no planeta que é afetada? Atualmente o Magneto está num nível de culpa e de vingança que ele não vai ligar por quem que vai sofrer por isso. A gana dele é pelos mutantes, fato, pelos seus. Mas se nessa fúria ele ferir, destruir e matar alguns deles, tudo bem. Nesse momento ele não tá pensando direito, dá pra notar. Seus passos levam à total destruição, tanto para humanos quanto para mutantes. Então assim, esse discursinho de Magneto está certo é até a próxima vírgula, até a esquina ali. O blackout que ele causou no planeta afetou e causou acidentes. Deve ter tipo derrubado aviões, como aconteceu nas HQs, e matou humanos, mas também matou mutantes. Se o desespero fez ele esquecer disso, por quem é que o Magneto tá lutando agora, afinal? Toda a infraestrutura do primeiro mundo está em ruínas. Sem qualquer aviso, o Magneto fez com que o planeta inteiro regredisse séculos. O Xavier é óbvio que tem muitas culpas ali. Pra mim, se esse episódio for sobre culpa mesmo, como eu tô falando, ele é a culpa personificada naquelas costas grossas, largas, carecas. Mesmo assim, esse peso não muda as ideologias do cara. Isso é forte, viu? Há um controle do que é preciso fazer. Há uma organização no caos mental que tudo aquilo podia causar nele. Do Magneto, não. Ele inverte os polos lá do planeta, mexe em tudo, o planeta vai explodir e aí? Sobra quem? Quem tá com ele? Lá em cima, pelo menos, só mostrou a Vampira e o trouxa do Mancha Solar. E sim, viu? Que cara paioso. Eu tava gostando do desenvolvimento do Roberto, mas... Caralho, que porra é aquela? Ele foi com o Magneto, beleza. Poderia até ter se tornado alguém frio, rígido. Acho que ficaria mais massa. Eu entendo a dor do cara, é real, é legítima. A mãe dele entregou ele assim, de bandeja pros fucking sentinelas fazerem o que quisessem, porque ela não tinha a mínima ideia do que eles iam fazer. Só vai. A única preocupação era esconder a vergonha de ter um filho mutante. Me puseram uma colheira, a minha própria família. Então sim, ele tem total motivo pra achar que o Magneto é o caminho. O que me incomodou com o Mancha Solar é que, primeiro, ele falar do Xavier como se soubesse de alguma coisa. Vai-te embora, cheira peito. Dá tanta raiva que eu até comecei a estudar essa pizza aqui de 4 queijos com filé. E um moleque desse, povão, acabou de sair das fraldas, querer julgar a história do Xavier. É igual a galera do Twitter, com 12 anos, querendo falar de vida, de política, sobre como é o amor. Tira as fraldas antes, ô capeta! Você também não acreditava que entregar a escola pro vilão fosse uma boa ideia? Já chega. E o outro ponto é a Jubileu. O Roberto pode, acreditar e ter convicções sobre várias coisas, beleza. Mas se tem algo que eu, no lugar dele, faria, era considerar minimamente o que a namorada e melhor amiga do cara acharia dessa situação. Caga
pra Jubileu. Por isso que ele é um c... pra mim. Explode esse belo monte de cocô aí com fogos de artifício logo. E pra completar, ele que é o homão da porra, que fez a decisão difícil, quando chega no pega pra capar, fica com medinho, fica, ai meu Deus, socorro. Ah, meu irmão, eu falei de cocô quando falei do Roberto. Jubileu versus Mancha Solar, ela tacou foda. E é isso aí, Jubileuzinho. Por isso que eu nem pergunto mais onde é a casa do Jubileu. Vamos lá, mas eu mostrar onde é a casa do Jubileu? Enfim, mas juntando tudo isso, o que eu quero dizer, voltando à amizade Vampira e Tempestade, é que a vampira foi completamente rasa. Ah, mas ela viveu um genocídio, coisa e tal. Trauma, culpa, tudo isso existe. Ela queria ter feito mais, queria ter escolhido o Remy antes dele morrer. Não! Mas ela esquece que a Ororo sequer sabia do que iria acontecer quando ela foi embora, meu povo. Lembrem-se que estava tudo em completa harmonia praticamente. A ONU estava aceitando Genosha como nação mutante, enquanto a Tempestade estava ali, depressiva, sentida, e ela olhando para a galera dela, da época dela, lembrem-se bem, a turma dela, digamos assim, de alunos da escola, estavam lá por querer estar, como eu estava falando. Se ela não se sentia bem, não queria mais, por que ela não poderia ir embora? Até porque vamos lembrar que Scott e Jean também planejaram deixar a mansão, os X-Men, viver uma vidinha mais tranquila na fazenda, bota a música da fazendinha. Eles só não conseguiram. Eu queria poupar vocês do peso da sua lealdade comigo. Vocês dois fizeram absolutamente tudo que eu pedi desde que eram adolescentes. Naquele momento, a Tempestade era a única que realmente tinha se lascado toda. Ela tava sem poderes e aquilo pra ela era perder a identidade. E era um negócio que parecia ser pra sempre. Uma culpa que não deveria ter sido atribuída aqui era pra Ororo. E a Marie fez isso. Não vire as costas pra sua família. Você tinha ido embora, gato. Até porque será possível que ela não se tocou que a Tempestade já vinha cheia de culpa por não estar presente e ajudar o máximo que pudesse aos outros mutantes, aos seus ali, sendo uma mutante ômega ultra poderosa. A vampira ir com o Magneto é compreensível, mas isso não abstém ela dos erros que isso deixa pra trás. Erros e consequências. Porque no momento que ela apoia tudo que o Magneto estava fazendo, ela também apoia isso aí. Wolverine versus Magneto não é novidade. Novidade é a forma violenta como o Magneto ataca um suposto irmão. Logan é mais carrancudo, casca grossa, o cara que derrubaria quem tivesse que derrubar, mas sempre foi muito leal aos seus princípios, aos que estão ao seu lado. Ele sempre foi mais agressivo, irritado, tanto é que ele deu razão à vampira quando ela matou o Trask, procurando vingança pelo assassinato do Gambit. O que você fez? O que todos nós queríamos fazer. Mas achar isso ok é uma coisa. Querer ver o domínio mutante, a submissão da raça humana, como o Magneto quer, é outra completamente diferente, povão. Wolverine comprou um lado. Ele é muito agradecido ao Xavier. O que o Xavier fez ele recuperar a humanidade que aquele cara trouxe de volta pra ele. O professor me salvou. Logan sempre confiou no Xavier. Ele era leal demais. Tanto é que o simples ato de pensar que estava indo fora dos ensinamentos do que o Xavier queria, fazia ele ficar transtornado, achar quase que era uma traição fugir da cartilha. Você e os outros me deram uma razão para lutar e no que acreditar. Não é mais assim. Logan, pense no que está dizendo. Hoje eu quis matar um garoto. E é exatamente por isso que o conflito com o Magneto era constante. O Logan combatia o oposto de quem estendeu a mão para ele. Não existiu um momento, nessa realidade pelo menos, em que o Wolverine queria comprar também o sonho do Magneto. Finalmente, este embate chega ao fim! Um mundo onde não precisaremos nos esconder pelos cantos e rastejar de medo. Eu não sei de que canto você rastejou, meu chapa, mas não achamos que mísseis nucleares sejam tão libertadores assim. Percebam, Charles Xavier contra Magneto. O discurso sempre foi o mesmo. De ambos, não mudou. Ainda sonha fazer a paz com aqueles que destruirão todos os mutantes. Esta é a sua resposta? Isso? As circunstâncias e experiências vividas, sim, mudaram completamente, né? A tentativa de fazer acontecer de uma forma mais ordeira, pacífica, era sincero por parte do Magneto, principalmente após a partida lá do Xavier. Ele fez em nome dele. E pediu para seguir os seus passos. Está preparado para seguir os meus? Algo que eu considero que o seu filho querido que fazia amor, o Scott, também foi até o fim, não foi?
Tentou. Até o momento que não. Eu sinto muito, senhor. É Ciclope versus Xavier. No debate, no boca a boca e no físico. No último momento, e isso me pegou de surpresa, Scott se vira contra o seu mentor. Fica do lado do Magneto. E se vamos falar de culpa, acho que é justo colocar o que ocorreu com o Wolverine na conta do Scott. Detalhe pra cena que, meu Deus, como gostam de fazer referências claras aos acontecimentos nos quadrinhos, né? Quem já tinha visto uma vez, viu duas aqui. E agora a gente tem aí uma relação já conturbada desses dois, né, povão? Algo realmente avassalador. Algo que a gente pode considerar que é muito mais do que uma disputa amorosa ou do que a depredação de um carro. Covardes! Todos eles! Wolverine! A perda do adamantium do Wolverine é de uma complexidade que é difícil mensurar. Isso foi colocado nele sem ele saber, para começar. Agora que ele se acostumou, assim como nos quadrinhos, a retirada vai fazer o organismo do Logan entrar em parafuso. É um fator de cura capenga, é uma recuperação do trauma, uma fragilidade que há anos ele não compreendia. Nenhum homem se recupera tão rápido do gelo. Bem, eu sou um... Você não sabe, não é? Fora que vem vindo aí as famosas garrinhas de osso, hein? Os ossinhos de galinha pra roer. Negócio que tem muita gente que deve imaginar. Aqui, com certeza, esse aqui ele tem desde criança e depois foi coberto por adamante. Tem várias versões que retratam desse jeito, né? Inclusive dos filmes da Fox. Mas nem sempre é assim. Aqui no universo da animação deixaram bem claro que as garras surgiram depois do experimento. Até no episódio do Wolverine com o Capitão América, ele usa um equipamento móvel pra ter garras. Eu comentei que eu achei tosco, né? Porque ele tava tipo prevendo o futuro. Mas o fato é que não existiam garras de ossos. Artifício interessante. Agora vai ter. Se a gente pensar bem, não tem nada a ver com o fator de cura dele, né? Um poder que não tem correlação nenhuma. O fato de ser fera, talvez, né? Esse lado feral que ele tem, talvez tenha alguma correlação com a cura. Enfim, o fato é que aqui a gente com certeza vai ver as garras surgindo no momento em que o adamantium é colocado. Talvez uma tentativa do organismo mutante dele de sobreviver ao que estavam fazendo no laboratório. Tal qual a Emma Frost, que a gente viu surgir com uma mutação secundária para sobreviver ao ataque em Genosha, ficando com a pele de diamante. Essa versão do Logan da animação dos anos 90 vai ser a primeira vez que ele vai se ver com garras de osso. Vai ser a primeira vez que ele vai entender isso. Essa versão vai ter que lidar com o Scott, o escoteiro, que burlou as regras e o prejudicou muito, hein? Quase matou o cara. E mesmo que ele tenha sido lutador até o fim, tenha atacado o Magneto do jeito que precisava, como a gente disse, não adiantou nada. E fora tudo que eu falei, tem o fato de que o Logan agora pode ser quebrado, meu povo. No momento que ele tá lascado, com um fator de cura deficiente, na hora que o inimigo quiser, ó, quebra o cabo, aí ele quebrado é bem facinho, ó. Cortou a cabeça, acabou o Wolverine. Magnus! Pelo amor de Deus, não faça isso! Ele tá mais fraco agora, isso é fato. O cara mais cheio de culpa. A gente pode ver esse lado animalesco dele ficar mais em evidência, como a gente chegou a ver nos quadrinhos na época, né? A questão do Arma X, que a galera chamava. Mas o negócio é que o Wolverine foi o menos egoísta nessa situação toda, que pensou menos em si, principalmente que ele foi encarar o Magneto, sendo ele um cara com esqueleto de metal. Se deu mal muito. Os mais valentes sempre morrem primeiro. O Ciclope sim foi egoísta. Deu naquilo ali por conta dele. Mas a gente não precisa também dizer que o cara tá errado. Tipo, saber que ele tem culpa não necessariamente o torna o completo errado daquela história. Temos ali um líder da equipe mutante que vem calejado e cansado de todos os golpes da vida, de sempre precisar ser forte, solidário. Ele não ter pego carona ali pro asteroide junto com o Magneto antes, meu povo, foi um milagre quase. O cara já tava completamente insatisfeito nos episódios passados. O idiota não queria fazer o parto. Ele chamou meu filho de aberração. Aquela ideia bizarra do Magneto ter um asteroide para os mutantes viverem e esquecerem a Terra, que não deu certo na temporada 4, até que parecia mais viável agora. Principalmente para alguém que não ia admitir perder novamente. Eles são os Summers. Ele gritou isso no episódio passado quando estava lutando junto com o Cable e com a Jean. Se o Xavier continuasse atacando a fortíssima e preparada mente do Magnus para fazer ele reverter o que havia feito no planeta, impedindo a destruição, ele automaticamente deixaria a tecnologia do Bastion ativa. E era pra gente dar quase como certo a morte daquela equipe dourada inteira. É exatamente por isso que o Magneto se impressiona que o Xavier queira fazer isso. Você finalmente teve a audácia pra fazer o que é necessário.
Você é um traidor da sua raça. Aliás, isso é completamente tirado dos quadrinhos, né, povão? Sempre foi usado esse negócio de equipe azul, equipe não sei o que, dourada. É tipo, eles usam isso até no nome das revistas. Lembram? Recentemente teve a X-Men Red, comandada pela Jean, focada nela e tal. Então isso é bem normal. O lance é que houve uma escolha por parte do Scott. Até porque o Cable também podia se escafeder, né? Vamos pensar aqui. Equipe Dourada versus Bastion e companhia. Eles já estavam tendo dificuldades com os sentinelas das antigas no ar, contra a Tempestade, o Forge, e ainda tinha o Sinistro lá. Se o Bastion tivesse mais do que isso, já era. E olha que estamos falando de uma baita equipe, né? Mas a última cartada dessa linha de frente contra o Bastion, Fera versus Bastion, não conseguiu sequer chegar nele ali pra dar uma raninha assim. Não conseguiu. E o objetivo real deles era botar aquele equipamento lá, né? Que eles usaram na temporada 3 pra parar a Fênix Negra. Me perdoe, Shiryu, mas é o único jeito. Daí tu tira a complicação que ia ser com o Bastion full power. E tipo, lá nesse ataque, que bom que teve Jean versus Sinistro, né? O acerto de contas. Precisava ter. A Jean não podia mais ser a sensitiva que, opa, Scott, faça isso, eu vou desmaiar ali e volto já, como era na série passada, né? Bastou disso. Ela precisava bater de frente com esse cara que a persegue e prejudicou tanto já. Eu acho que ela venceria, viu? Não fosse o Cable ser controlado por conta do Tecnovírus. E ó, um recadinho aqui, até 3 recados, pra quem acha absurdo uma mulher fortona como a Jean ser derrubada daquele jeito pelo Cable, pelo amor de Deus. Tem motivo pra isso. Foi o que gerou todo o lance do Ciclope atacar o Xavier, eu sei. Ele pressentiu com o elo psíquico que tem com a Jean. Scott, eu te amo. Então saca os 3 pontos aqui, ó. Tava falando do Nathan. Ela é uma baita telepata, realmente. Mas ela tá lutando contra o cara que não é filho dela, mas é quase. É filho da Madeline? Beleza. Mas ela o vê como filho, sente como filho. E no fim não é isso que importa? A gente já sabia disso por conta da conversa dela com o Noturno no episódio 8. Então, meu amigo, se você tá lutando como uma mãe que ama seu filho contra o seu filho, é óbvio que você não vai usar seu poder total, é óbvio que você não vai atacar pra matar. Ela tava ali só querendo que ele parasse, pelo amor de Cristo. Segundo ponto desses 3 que eu quero citar aqui dessa luta deles, da Jean perder, é que a gente tá falando que ela tá enfrentando um Summers. O DNA deles é diferenciado sim, meu povo. O Sinistro não tá errado, é pouca não. Jean e Ciclope juntos ainda? Meu pai, não é à toa que eles produzem uma galera bombástica no quesito poder, seja em qual dimensão ou realidade for. Rachel Summers, filha dos dois, baita telepata e ainda usa a Força Fênix. O Nathaniel Gray, o Nate, daquele futuro distópico que era a Era do Apocalipse. O cara é tipo Jesus da Marvel sem ser o Deadpool, é sério, super poderoso. Fora a Esperança Summers, que é filha do Cable e não importa se ela tem sangue, não tem deles, ela é filha, então vai ser power. A menina é a única mutante nascida depois que a Wanda cagou o pau lá, a Feiticeira Escarlate falou, chega de mutantes. Nascia mais ninguém no mundo com mutação, povão. Ela foi lá e surgiu. Por isso o nome Hope, a esperança. O poder e genes dela surgiram contra todas as probabilidades. Para completar o ponto 3, o Cable é conhecido somente como um dos maiores mutantes, dos mais poderosos da história real oficial, assim. O bicho é o Ultra Megazord. Minha mãe verdadeira era uma telecinética renomada, assim como você. Essas coisas não costumam pular uma geração. Tem a mente afiada sim, é real e é genético, e o bicho só não utiliza mais esses poderes por conta do Tecnovírus, que tá com ele desde que ele era um bebê. Se eu não me engano, quando ele usa o vírus também se espalha, enfim, Cable tem essa mazela aí. Mas com o maledeto do Sinistro comandando, que mal tem? Ele vai aloprar, ele não tá preocupado com o corpo do Cable. Usa o que tiver que usar e vai-se embora. Então essa suposta morte da Jean pra ele não é nada estranho não, povão. Tem uma galera que pode ter visto só o desenho, assim, acompanhar por isso, e tá tudo bem se você só vê o desenho, não tô falando que ninguém tem a obrigação de saber de nada. Mas aí pode achar que o Cable é um sem futuro. Entenderam? Cable, sem futuro. Hã? Pensar que ele é o cara da arminha. Faz arminha. Não, mas sério, não é. E os episódios dos anos 90 acabaram explorando esse lado, né? Igual fizeram com o Bishop. Os dois são mutantes, pô. Cadê os poderes? Eu me perguntava muito isso quando era pivete. Por que eles não usam só a arma? Não, pô, tem que usar isso. Principalmente o Bishop. Nem tem por que limitar o poder dele. Agora a gente vê. O lance é que eu acho que a Jean não morreu, não seria anticlímax ela tá viva ali, retornar, seja por conta da Força Fênix,
ter salvo ela, a Fênix retornou pro corpo dela, qualquer coisa assim é válido. Até porque tem que ser uma coisa bem poderosa pra parar o Cable e também pra fazer o domínio do Sinistro, né? O mental lá. Sair, vocês lembram que aquele bilotinho na cabeça, o Morph ficou a segunda temporada, ó, todinha com ele? O Morph foi pego quase morto e ressuscitado pelo Senhor Sinistro. Não à toa a vampira cita ele quando começa a falar de quem vai morrer agora. E qual é? Morpho tava na equipe só por 30 minutos antes de ter que encarar os lobos. E mesmo depois que o domínio mental lá do Sinistro acabou, ele ficou com a mente bagunçadona, tanto é que ele se tocou que não podia ficar lá perto da galera, que ia prejudicar as missões, e foi morar com a Moira. Finada Moira, ajudou o Morph, ajudou tanta gente. Saudades. Eu não quero feri-los. Mas por que eles me abandonaram? Por que eles me deixaram para morrer? Mentira, não tô com saudade não, né? Mas fazer o quê? O Xavier relembrou que ela também morreu em Genosha. E assim, viu, povão? Essa temporada toda, se tem algo que eu lamento é não terem explorado muito o Morpho, né? Quase todo mundo teve seu pedacinho ali, menos ele. Não explicaram nem por que ele passou a usar a forma real dele e não se fingindo, entre aspas, de humano. Porque o Morpho eu já expliquei aqui que ele é aquilo, né? Ele nasceu meio gosma, disforme. Por isso que ele meio que se molda do jeito que ele quer. E também facilita para fazerem aquela pegada meio cartoon que ele tem principalmente nos quadrinhos. Aqui no 97 eles tentaram mostrar um pouco esse lado, mas bem pouco. Ele é tipo Máscara. Um tesouro que sacrificamos muito para manter. Tá certo que o Caba entrega um fanservice danado, né? É, em um mundo de Vingadores ainda, hein? Mas foi só isso também. Eu queria mais aprofundamento. E ó, pra quem não entendeu, teve gente do meu lado assistindo falando: que diabo é isso? O Morph é o mutante mais forte do universo, que ele vira quem ele quer, fica poderoso do jeito que quer. Não é assim, calma, aguenta. Nos créditos do desenho eles explicam direitinho como funciona. O Morph é diferente da Mística, ele é capaz de ver e entender as formas físicas. Ou seja, ele muda a força com o Hulk, muda a velocidade virando o Mercúrio, mas se ele virar o Ciclope, por exemplo, ele não começa a soltar raio fortão pelo olho, não. É o que for físico, meu povo. Por isso que ele se transforma geralmente, podem notar, em pessoas que têm algo no corpo que é diferenciado. O Colossus, Juggernaut, a Dama da Morte, que é a Yuriko, a Psylocke com suas habilidades ninjas e por aí vai. Antes eles se tornavam umas coisas meio estranhas, né? Rolou Deadpool, beleza, mas também tinha animal. Pra ter uma lógica, é possível a gente pensar assim: ele voltou pra Mansão Xavier no último episódio dos antigos. Então ele procurou estudar, se aperfeiçoar. Até porque ele tava naquele momento de, pô, eu tô prejudicando a equipe, eu tenho que estar melhor, tenho que estar mais forte, mais, sabe, preparado. E o Senhor Sinistro disse que além dele próprio, né, o Sinistro, na quinta temporada foi isso. Ele disse que, além dele, o maior laboratório que tem o maior acervo sobre mutantes, pesquisas, é o do Professor Xavier. Ele tem, ou tinha, o maior acervo do mundo sobre a genética mutante e as pesquisas do Xavier. Então pronto, um prato cheio pro Morpho conseguir se aperfeiçoar lá. Ele não muda sua aparência. É isso que vocês precisam saber. Mas de mudar a aparência a galera entende, porque todo mundo resolveu mudar de roupinha. Nesse penúltimo episódio de X-Men 97, né, da temporada 1 pelo menos, teve essa mudança da galera. E o mais legal é que não é uma simples mudança, povão. Não foi mudei por mudar, pra vender boneco. Vai vender boneco, fato. Mas teve porquê, teve propósito. A Tempestade já tinha transformado as penas e o corpo do adversário na nova vestimenta dela. A Jubileu, como toda jovenzinha danada, foi no shopping e comprou roupa nova. Mas o resto fez foi se trocar mesmo. A mansão estava completamente destruída e o refúgio deles foi uma antiga base da Ilha Muir. A ilha que eu já falei aqui, que a Moira morava, o Morpho ficou lá. Então por isso vemos uniformes com um visual seguindo as HQs mais antigas do que as atuais, ou pelo menos as dos anos 90. Todos regrediram nos uniformes. Ciclope, Jean bem mais garota Marvel, Wolverine com o clássico marrom, Vampira com a roupa da época da Irmandade de Mutantes, o Morpho com um uniforme parecido com o que ele tem nas HQs, os Exilados. Mas lá ele usa uma capona, aqui cortaram a capa fora. Tá bom, podia ser pior. Podia ser o uniforme roxo do Morpho com capona. Aí o resto da galera tem nos quadrinhos, mas botando lógica pra estarem ali na base antiga, é algo mais genérico, tipo o uniforme meio padrão. Foi tipo a roupa velha do armário sendo retirada pra ser vestida. O que você esperava? Couro negro? Tudo isso porque ali era um recomeço. Um recomeço que remetia muito
a um reinício mesmo, ao início, na verdade, a origens. Um recomeço porque novamente a equipe precisava se reunir para enfrentar um grande mal. Sai Gambit e Vampira, entra Cable, Forge e Noturno. Um recomeço porque parte deles ainda acredita em um futuro melhor. Seja parte deles porque parte da equipe acredita, ou parte deles internamente acredita. Um recomeço porque, mais uma vez, o ciclo se completou. Momentos bons, momentos... Opa! Voltamos a momentos ruins, ódio e luta. Quando eles achavam que o caminho estava aberto para um futuro próspero, tudo mudou e tudo virou de cabeça para baixo. Quando o grande rival e amigo parecia finalmente entender o ponto que eles queriam defender, aquele ponto se quebra. Um recomeço porque novamente voltamos para a temporada 1, mostrando X-Men vs Magneto. Tudo se encaixou, tudo fez sentido, né? Com todos os erros, acertos, culpas, nada mudou. Toda essa mudança permanece tudo igual. Vamos fazer o que sabemos fazer. Acreditar. Não em um sonho ou nos nossos dons, mas uns nos outros. Houve perdas, houve adaptações, mas a luta de Xavier e de Magneto parece ter estancado no mesmo canto. E sem um perder a admiração pelo outro. Isso é que é mais bizarro. O mundo está desmoronando porque você deixou seu legado para um lunático. Não um lunático. Simplesmente um homem tentando sobreviver num mundo que provou que seus maiores medos eram reais. É como no mundo real, meu povo. Um recomeço dessa aceitação. Antes parecia que todo mundo estava normal, aceitando, que eles iam ficar calados e tentar entender. No primeiro deslize, primeira coisa que acham que não foi muito certo, tudo que você é ou fez vai pro buraco. Esquecem de tudo e focam em um único ponto supostamente negativo para te aniquilar. Quantas pessoas vivem assim no mundo real, tal qual os mutantes? O que eu espero realmente é que eu, e vocês também que me assistem, que me seguem, que gostam, tenhamos menos culpa quando algo dessa magnitude acontecer ou quando acontece. Porque sim, povo, todos vão ser culpados em algum momento. Todos nós. Por fazer, reproduzir, apoiar, ou fechar os olhos para preconceito e todas as situações que eles geram. Que nos digam os Vingadores, né? Que sumiram no rolê. Capitão América parecia preocupadão naquele episódio, mas a gente sabia também que ele tinha uns negócios esquisitos. Genosha não foi só uma tragédia mutante. Envergonha todos nós. Cadê? Nosso ídolo maior parece que respondeu, vi no Twitter, acho que foi o pessoal do Jameson falando, que o Bill DeMaio falou, que é o roteirista principal, pra quem não sabe, que na verdade os Vingadores não interferiram, não foram atrás do Magneto, por conta do planeta explodindo, né? Porque eles estão interferindo na guerra Shi'ar contra os Kree. Lembram que a gente viu antes? Pois é, parece até uma desculpa, mas até pra dar desculpa os caras são bons em X-Men 97, porque nos quadrinhos também foi assim. Vingadores botaram uma baita equipe pro espaço pra amenizar o conflito Shi'ar e Kree, que já tava chegando na Terra, e os mutantes estavam cuidando do Magneto sozinhos. O bom é que muita coisa ainda pode rolar, tá meio incerto como é que vai ser. Vocês sabem o que tem que fazer pra acompanhar tudo, né? Se inscreve no canal, dá like no vídeo e acompanha tudo que eu botar aqui. Eu vou botar antes do episódio final um vídeo na verdade, sobre Wolverine, porque eu vou estar com os dois dubladores do Wolverine. A voz original, que é o Cal Dodd, e a voz brasileira, que é o Luiz Fire. Só vendo pra crer esse vídeo, Wolverine vs Wolverine, quase o multiverso, e quem tá apoiando tudo isso, esse vídeo e o próximo, que tá apoiando também essa saga de X-Men que eu tô fazendo, com o canal tentando crescer cada vez mais, é o pessoal do Pasta Chef que mandou essas pizzas aqui. Antes eu tava comendo a de 4 queijos com filé, né? Mas essa aqui é pepperoni com peixe. Eu adoro peixe, povão. Acho que é meu molho assim preferido. Que é tipo não é nem um molho, né? É quase um chimichurri o peixe. Mas esse peixe tá muito bom, bem feito. Esse aqui é de manjericão. Por cima do pepperonizinho. Cruel, né? Segue galera que apoia a cultura pop. Segue a galera que apoia a gente, que tá com a gente sempre. As marcas, pessoal do Pasto Chef aqui hoje. Mas seja qual for a marca, sempre que estiver apoiando cultura pop, cultura geek, dá uma olhadinha, vê se vale a pena. E segue com a gente aqui nos próximos vídeos que vai valer demais. Tem mais um pra conta, povão. Vem meu pepperonizinho aqui. Não esquece de espalhar pra todo mundo também que esse canal existe, que ele é bom demais, é nosso. Fui!